Apesar da vitória do Fluminense por 2-0 em cima do Flamengo, os dois times ainda terão problemas sérios. Isso porque um vídeo vazado mostra algo grave e fez o assunto ser o mais comentado depois da partida. Esse vídeo vazado mostra algo inadmissível e que provavelmente os jogadores serão punidos por conta disso. Essa punição deve ser gravíssima. O Fluminense e o Flamengo devem ser punidos a qualquer momento, inclusive os técnicos e dirigentes. Você verá o que foi que aconteceu nesse vídeo. Mas antes de continuar contando, não se esqueça de clicar no botão de gostei e de se inscrever no canal. Assim você fica por dentro de todas as novidades do mundo da bola. Aproveita e me conta, você achou que o Fluminense mereceu a vitória ou não? Deixa o que você achou do jogo aqui nos comentários. Tudo começa quando o Fluminense e Flamengo estavam fazendo o clássico. Um jogo bem ruim por sinal. Cheio de chutão pra cá, chutão pra lá, um clássico horrível. E o clima estava bastante tenso já no começo da partida. Para vocês terem uma noção, o clima estava tão tenso, mas tão tenso, que o Bruno Henrique foi o primeiro a se estranhar com outro jogador do Fluminense. O Bruno Henrique ele reclamou de uma chegada forte dos jogadores do Fluminense, mas o Rafael Claus mandou seguir, não marcou falta. Na bronca, o Bruno Henrique em instantes foi lá e chegou forte em Samuel Xavier. E aí tomou aquele amarelinho. Rafael Claus foi logo bancando pra cima do Bruno Henrique, porque a confusão já estava se formando ali. E isso era só um gostinho do que ia acontecer no final do clássico, da confusão que ia gerar lá no final da partida. Contribuindo para o que aconteceu no final da partida, ainda teve um pênalti no primeiro tempo para o Fluminense. Na verdade, foi um pênalti bem duvidoso. O pênalti foi em cima do próprio Marquinhos. Léo Pereira foi tentar acertar a bola, mas acabou pegando a pontinha da chuteira do Marquinhos. Muitos acharam que nem foi pênalti, alegaram que esse contato na pontinha da chuteira do Marquinhos não seria capaz de derrubá-lo. No entanto, o Rafael Claus foi lá para a cabine do VAR e lá ele analisou o lance e acabou dando o pênalti. E isso esquentou ainda mais a temperatura da partida, que já estava quente. Afinal, clássico, Fla-Flu, e o Fluminense tinha que se livrar da zona de rebaixamento e o Flamengo estava buscando talvez um possível título, ainda que parecesse longe, mas poderia alcançar. E é claro que os jogadores do Flamengo reclamaram pra cima do Rafael Claus. Só que a situação só foi piorando e o Rafael Claus foi perdendo o controle da partida. Tudo isso por quê? Porque o Rafael Claus começou a discutir com os próprios jogadores. Para vocês terem uma noção do nível que estava ficando a partida e de como ia terminar lá no final, vocês já devem imaginar. Rafael Claus então acabou até gritando com o Martinelli, porque o Martinelli estava falando muito ali no meio de toda a confusão. A câmera pegou certinho esse instante que o Rafael Claus deu um gritão com o Martinelli. Porém, como todos já sabem, apesar do Fluminense ter tido o pênalti, o Ganso não conseguiu converter. Ele foi parado pelo Rossi. O Rossi fez uma defesaça. Em 10 penalidades, essa foi a primeira que o Ganso perdeu com a camisa do Fluminense. Mas o Fluminense lá pra frente ia tentar consertar, arrumar toda essa situação.
O primeiro tempo então acabou. O jogo foi bastante truncado, com duas equipes tentando fazer uma marcação forte no campo de ataque. Mas as duas estavam com dificuldade ali de criar suas jogadas. O Flamengo foi conseguindo impor o jogo, mas não conseguiu converter isso em gol. E assim, aquele ditado prevaleceu: quem não faz, toma. Isso porque, logo no começo da segunda etapa, aos 4 minutos do segundo tempo, o gol do Fluminense finalmente saiu. O Ganso, mesmo com marcação, conseguiu um passe de calcanhar de costas para a marcação para os pés do Cauã. O atacante simplesmente disparou em direção à área e encontrou Lima, chegando para bater no canto e abrir o placar, fazendo 1-0 para o Fluminense. E aquela história de que quem tem a posse de bola é quem vai ganhar foi por água abaixo, porque o Flamengo tinha acabado de tomar o gol, mesmo entre aspas, controlando a partida. No entanto, mais um gol do Fluminense saiu 10 minutos depois, dessa vez com Arias. O Martinelli fez uma tabela ali com o Ganso pelo lado direito, a marcação do Flamengo não se aproximou e o volante Arias foi para cima para completar o gol. E assim conseguiu fazer 2-0 para o Fluminense. Acontece que esse resultado não era bom para o Corinthians, que estava jogando com o Atlético Paranaense, que inclusive teve um lance polêmico também nesse jogo. Apesar do Fluminense fazer 2-0 com as melhores chances, o jogo continuava feio, continuava truncado, ninguém conseguia criar muita coisa. O Fluminense, depois dos 2 gols, ficou totalmente jogando na retranca, algo assim, completamente tentando se defender enquanto dava. Porque criar, o Fluminense não criou mais muito não. O jogo terminou e dessa forma o Felipe Luiz perdeu a sua primeira como técnico do Flamengo. Mas o que aconteceu de verdade foi logo após a partida, que parou e virou notícia em tudo quanto é lugar. Esse, infelizmente, foi o assunto mais comentado depois da partida. Apesar de ter sido um jogo feio, a gente não espera que uma coisa dessas seja a razão, digamos assim, da notícia pós-jogo. Mais uma vez, como nós já tivemos lá no passado, num passado não muito distante, tivemos agora confusão e briga. Pois é, confusão e briga entre as torcidas de Fluminense e Flamengo. A briga aconteceu nos arredores do Maracanã, ali enquanto o jogo acontecia. Uma briga generalizada provocou uma confusão gigantesca, como vocês estão vendo aí no vídeo. Segundo a polícia militar, não houve prisões. A PM anunciou a apreensão de uma réplica de uma arma. Eles então deteram esse homem que estava portando uma réplica de arma de fogo, mas o homem não ficou retido. Ele aparentemente foi solto. E dessa forma, o jogo acabou ficando marcado por essa situação bastante chata. Mas eu quero saber de vocês aqui nos comentários. Me diz aqui, se vocês acham que o Flamengo jogou mal mesmo ou se foi mérito do Fluminense. Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. Até o próximo vídeo, pessoal!